Oi, pessoal. Hoje nós vamos inaugurar o nosso podcast Puxando Conversa, que será transmitido no canal TV Consa. A ideia é que possamos conversar com personalidades, especialmente de Conceição, políticos, pessoas famosas, pessoas que querem opinar dependendo do assunto. Então nós vamos hoje conversar com Nilson Lacerda sobre o comando aqui das imagens, de toda a questão técnica aqui de Ricardo Dantas, e nós vamos conversar com Nilson Lacerda, político conhecidíssimo de Conceição, considerado até mesmo pelos que não o acompanham politicamente como o melhor prefeito já de nossa história. Então é uma alegria estar aqui com o Nilson, e nós vamos, esse podcast será transmitido através da TV Consa, da qual o nosso amigo Ricardo Dantas é quem comanda este canal de TV aqui do Sertão Paraibano. Então vou passar aqui para Nilson Lacerda, pedir que ele se apresente. Eu já falei de algumas qualificações dele e dessa posição importante que ele desempenha hoje na política conceiçãozense e também na política paraibana. Nilson tem todo um histórico conhecido de muitos e de grande parte da sociedade paraibana e de forma especial aqui em nossa cidade. Nilson, fique à vontade para as suas apresentações iniciais e de início dizer que é um prazer imenso poder conversar com você e saber de seus posicionamentos aqui em diversos temas que nós vamos tratar. Inicialmente, agradecer ao professor João Filho pelo convite, para que a gente possa, durante algum tempo aqui, trocar umas ideias, bater um papo aqui aberto, franco, para que a população tome conhecimento um pouco da nossa vida, da nossa história e dos acontecimentos nos últimos dias, principalmente do lado político, né? O resultado das eleições e a perspectiva de um segundo turno, né? Agradecer também aqui a Ricardo Dantas pelo podcast aqui Puxando Conversa, será transmitido aí, veiculado na TV Consa, né? E o Conceição PB Online, coordenado aqui pelo nosso amigo competentíssimo Ricardo Dantas. Enfim, estamos aqui para dar início a essa conversa e falar um pouco da nossa história. Iniciamos a nossa vida pública lá em 1990, quando do falecimento do meu pai, e logo em seguida, 2 anos após, em 92, e por uma questão familiar, eu fui escolhido naquela época para representar e comandar politicamente o destino da família, tendo em vista que meu pai, Martim Furtado Lacerda, já tinha sido prefeito, era político, aliás, ex-vice-prefeito de Conceição, por 3 oportunidades, e aí com a sua partida recaiu sobre a nossa responsabilidade comandar politicamente a nossa família. E aí em 92 a gente disputou o primeiro mandato, onde eu fui eleito o vereador mais votado em Conceição. Isso se repetiu por mais 2 vezes. Disputei, resumindo, 3 mandatos de vereador, sendo o mais votado. Em 2004, a gente partiu para um compromisso mais elevado, uma luta mais pesada, que foi exatamente disputar, com pouca chance de vitória, naquela época, pela primeira vez, o mandato de prefeito. E aí, em 2004, a gente enfrentou esse desafio, mas infelizmente a gente não conseguiu êxito. Perdemos a eleição em 2004, mas não foi a derrota que fez com que a gente desistisse ou parasse a caminhada. E aí a gente continuou, pé na estrada, o mesmo trabalho, um passo de cada vez. 2008, fomos para a segunda disputa e mais uma vez, novamente, a gente foi, vamos dizer assim, derrotado. Perdemos mais uma eleição de prefeito, acumulando 2 derrotas. Mesmo assim, a gente continuou focado na luta, no trabalho, e fomos em frente.
tendo em vista que politicamente eu sou uma pessoa muito determinada e continuamos a caminhada. Em 2012, fomos para a terceira disputa de prefeito. E aí sim, nessa terceira disputa, vencemos. Vencemos a eleição com praticamente 800 e alguma coisa, 800 votos de maioria, e Conceição conhece essa história, foi uma vitória histórica, tendo em vista que a gente conseguia vencer um grupo político familiar muito forte, que dominava Conceição há 50 anos, e a gente conseguiu vencer esse grupo. E aí aumentava a nossa responsabilidade naquele instante de assumir o comando de Conceição, tendo de dar uma resposta à população, que a população fez a escolha certa. E aí Conceição já sabe da história. Recebemos uma cidade totalmente destruída, um povo desacreditado, sem autoestima, e aí sim, a gente monta a equipe de governo e que em pouco tempo, praticamente um ano, a gente já tinha equilibrado as finanças do município, a gente já estava colocando Conceição nos eixos, fruto de uma equipe preparada, competente, e aí montamos o projeto de governo e conseguimos executar. O resultado é que após 4 anos de mandato, fomos para a reeleição e vencemos pela segunda vez a eleição. E desta vez aumentando para 1.300 votos, a margem de maioria aqui em Conceição. E ao final dos 8 anos de gestão, fizemos aí uma pesquisa onde atestou uma aprovação de 90% de gestão. Ou seja, após 8 anos, Nilson consegue sair da prefeitura com 90% de aprovação de gestão. Isso leva e levou a que a gente conseguisse eleger o sucessor. Ou seja, após 8 anos, tivemos uma aprovação de 90% de gestão e elegemos o nosso sucessor, que é o atual prefeito, o jovem Samuel Lacerda, que está dando sequência ao nosso projeto, está dando sequência à nossa gestão, e 8 anos de Nilson com 2 de Samuel, Conceição tem muito que comemorar. Comemoramos muito durante 8 anos os feitos, as conquistas que nós conseguimos trazer para Conceição, a exemplo de resgatar a autoestima do nosso povo, uma gestão exitosa com mais de 100 obras realizadas, pagamento em dias, dentro do mês trabalhado, cidade limpa, organizada, enfim, Conceição foi transformada realmente numa grande cidade, inclusive sendo referência de gestão, não só para o Vale do Piancó, mas como toda a Paraíba, como uma cidade que conseguiu acertar o caminho do desenvolvimento. Ótimo, Nilson. Eu achei muito interessante. Você conseguiu fazer todo o resumo de sua trajetória histórica como político de Conceição. Quantos anos, Nilson, deu toda essa trajetória sua, desde a sua primeira candidatura a vereador? Até 30 anos, 92 a 22. É muito tempo de luta pública, 30 anos. Né? Você é funcionário público do Estado, Isso. do Fisco, né? Isso. Mas deixou praticamente, o Fisco voltou em pequenos momentos, né? Isso. E sempre teve essa vida pública, política. Foi como você relatou muito bem, uma saga nessa luta sua, que envolveu a sociedade de Conceição, até você ganhar a confiança suficiente do povo para exercer o seu primeiro mandato como prefeito de Conceição. E como você bem relatou, né, houve uma verdadeira transformação na cidade. Eu sou de Conceição, obviamente, cheguei na Paraíba já com 12 anos, na década de 80, né, exatamente, no ano de 1980. E acompanhei um pouco da sua trajetória política, né, e vi o atraso em que nossa cidade, infelizmente, vivia. Inclusive, participei nas minhas lutas de escrever, de questionar, e graças a Deus que nós chegamos a um momento de termos gestores com maior competência do que nós observamos em tempos passados.
né? Você falou aí de 50 anos, de um povo que foi, que tínhamos aqui praticamente uma dinastia, uma família que reinava de forma incontestável, mas em determinado momento a sociedade foi sendo esclarecida, foi sendo orientada através dessa batalha sua e obviamente do grupo político que você foi aos poucos formando. Então, com respeito a esse seu histórico, nós estamos satisfeitos, porque é algo também que o conceiçãozense tem essa consciência, né? Que você também, obviamente, fez sua propaganda de sua imagem e a sua imagem foi aceita pelo povo. E é uma imagem que permanece até hoje, né? Incorruptível. Você, uma vez, eu lembro que a gente conversou, você havia ganho, não sei se foi a primeira ou foi a segunda, nós conversamos lá no quiosque. E eu pedi a você uma coisa, cuide do seu CPF. Isso. Porque um homem com o seu CPF sujo, né, é triste. Né? Infelizmente, no Brasil, quantos os políticos, né, que estragam o seu CPF e depois respondem processos, ficam inelegíveis, né, têm candidaturas impugnadas, ficam sujos perante a sociedade e depois ficam insistindo em representar a sociedade, mas a sociedade não dá mais esse crédito. Né? Então eu queria que você falasse também sobre Nós vamos entrar na política estadual, mas vamos falar mais da política local. Certo. Como é que você vê atualmente os grupos políticos de Conceição, começando do grupo que você ainda lidera junto com o prefeito Samuel? Como é que você vê, como é que estão as coisas? Como é que você vê a administração de Samuel? Para depois nós podermos entrar na política que é o segundo turno para governador. Vamos conversar mais sobre nossa cidade. Fique à vontade também. Olha, veja só, com relação aos grupos políticos existentes na cidade de Conceição, eu vou me ater mais a responder sobre o nosso grupo. Não cabe a mim fazer juízo de valor, julgar ou avaliar determinados grupos políticos. Quem tem de avaliar? Os grupos políticos, inclusive o nosso e a própria população. Correto. Mas na qualidade de líder de um determinado grupo, cabe a mim avaliar o nosso grupo. Com relação ao grupo político adversário, cabe à população avaliar e julgar, tá certo? Eu vou desprezar esse comentário sobre os adversários, até por respeito. E com relação ao nosso grupo político, eu estou bastante satisfeito pela condução, pela forma que esse grupo hoje está postado em Conceição. É um grupo coeso, está a cada dia crescendo, que grupo político é assim, é crescendo. O ruim é quando você começa a dividir, você começa a perder, você começa a diminuir. Mas o momento que você começa a conquistar mais adeptos, mais eleitores, isso é bom. Lógico que um grupo grande dá um certo trabalho, uma dor de cabeçazinha para você conduzir. Não é muito fácil, uma cidade pequena como Conceição, você conduzir um grupo do tamanho desse nosso grupo, né? Mas são pessoas altamente responsáveis, competentes, pessoas que querem, sabem a sua responsabilidade perante a nossa sociedade. Eu estou bastante satisfeito com o tamanho do grupo, com a responsabilidade do grupo e o comprometimento que esse grupo tem com a nossa cidade. Eu não tenho o que reclamar, nós enfrentamos recentemente uma campanha de deputado e o resultado está posto, cada um faz a avaliação que acha que deve fazer. Eu avalio da seguinte forma, com relação à candidatura de Nilson. Foi abraçada pelo prefeito, pelos vereadores, pela população. Infelizmente, eu não tive tempo, em se tratando de uma eleição estadual, eu tinha de percorrer a Paraíba em busca de votos em cidades distantes aqui do Vale, cidades que eu nunca tinha passado por lá, não era conhecido, enfim. Eu tinha de marcar presença onde eu não tinha conhecimento nenhum, deixando Conceição e o Vale Piancó, vamos dizer assim, um pouco mais distante, mais para frente, mais próximo da eleição. E aí fiz a campanha fora, esse grupo abraçou o nome de Nilson, o resultado foi excelente, mas à frente você vai me perguntar sobre os números, a gente vai explicar isso aí, mas eu avalio que o grupo está no caminho certo,
O prefeito está, no meu entendimento, fazendo uma gestão boa. Lógico que toda gestão tem seus altos e baixos. Nós estamos ainda no início, aliás, no final do segundo ano de gestão. Tem mais 2 anos para frente, mas já temos o que comemorar nesses 2 anos praticamente. Muitas conquistas. O prefeito Samuel e o vice-prefeito Raimundo já conseguiu trazer para Conceição. Avançamos em muitas coisas. Ele já conseguiu até me superar em alguns atos de gestão. Isso é bom para mim, eu fico feliz em saber que Samuel está me superando em alguma coisa. Enfim, a avaliação é positiva, estou satisfeito. Esse grupo está coeso e vamos caminhar em frente, lado a lado. Muito bem, Nilson. Agora vamos vamos começar a falar de sua campanha para deputado estadual. Você teve qual mesmo o total de votos na Paraíba? 18.109. 18.109 votos na Paraíba. Aqui em Conceição, qual foi sua votação, Nilson? Conceição, 5.600. 659. Exatamente. Então você chegou, ou seja, você teve mais de 12.500 votos fora de Conceição. Sim. Exatamente. Isso quer dizer que o seu trabalho, por toda a Paraíba, todas as suas caminhadas, as lutas, deram um imenso resultado. Isso. Né? E não tem como ser deputado estadual sendo eleito só localmente. Você teria realmente que andar de Conceição ao litoral, atrás do voto. Isso aconteceu e deu bons resultados, né? Porque mais de 12 mil votos você teve fora de Conceição e quase 6 mil votos em Conceição, né? 5.650, você falou, né? 659? Isso. Pronto, então foi. Aí como você vê esse número aqui? Porque há pessoas que questionam, não chegou nem perto, ele podia ter mais aqui, 7 mil votos. Como é que você avalia isso? Olha, veja só, antes de fazer a avaliação propriamente de Nilson, a gente tem que fazer uma avaliação, de modo geral, do resultado de deputado estadual a presidente. Veja só, Nilson Lacerda, com quase 6 mil votos, foi o deputado mais votado nessa eleição e o mais votado da história de Conceição, inclusive superando até mesmo o grande líder, que eu tenho um grande respeito por ele, o Wilson Braga. Nós conseguimos atingir uma marca jamais vista no passado. Ou seja, nenhum outro deputado, filho de Conceição ou de qualquer outro local, mas eu me refiro mais aos filhos de Conceição, no caso de Lúcia Braga, Vani Braga, Wilson Braga, João Mangueira, são ex-deputados que, na sua época, nunca atingiram essa marca de quase 6 mil votos. E nós conseguimos atingir essa marca de 6 mil votos. Ou seja, fomos o deputado mais votado nesta eleição e na história de Conceição como o deputado mais votado. O nosso deputado federal, Hugo Mota, foi o mais votado de Conceição e o mais votado da Paraíba, com quase 160 mil votos. Ou seja, o nosso federal foi o mais votado em Conceição e na Paraíba. O nosso senador, Efraim Moraes, foi o mais votado em Conceição e na Paraíba. Foi eleito senador da República com a nossa contribuição. O nosso governador, o nosso candidato a governador, Pedro Cunha Lima, que muita gente não acreditava que Pedro chegasse ao segundo turno, chegou forte com a ajuda de Conceição. Ou seja, conseguimos levar o nosso candidato a governador para o segundo turno com uma grande chance de vitória. Ou seja, o deputado estadual foi o mais votado, o federal o mais votado, o senador o mais votado. No entanto, o governador foi ao segundo turno, mas em Conceição perdemos uma eleição, o governador não foi o mais votado, chegou no segundo turno, perdemos aqui por 900 votos. Ou seja, temos motivos de sobra para comemorar tantos resultados positivos. No entanto, o que é que a gente vê? É uma oposição comemorando não a vitória deles, e sim a derrota de Nilson. Tudo bem, a gente sabe que cidade do interior tem essas questões locais, e que a gente viu foi uma comemoração muito forte, um dia após o resultado, comemorando a derrota de Nilson. Estou tranquilo, sereno, já sou, vamos dizer assim, tarimbado na política, isso aí não me abala. Pode comemorar a vitória o tanto
a vitória não, podem comemorar a minha derrota à vontade, estou tranquilo sobre isso. Agora que política não é só isso, analise os números, os resultados. Portanto, nós temos motivo de sobra para comemorar os resultados. No entanto, a política, a eleição não foi concluída, porque é uma eleição de segundo turno. E temos eleição domingo, que vamos às urnas novamente. Aí quem sabe se domingo a coisa não se inverte e Nilson e os amigos, a gente não vai para a rua para comemorar uma grande vitória. Pronto. Eu lembro, eu acompanhei os dados, eu tenho anotado em casa, tem as planilhas lá. Nilvan teve mais de 800 votos aqui em Conceição, né? Talvez essa diferença esteja mais ou menos por aí. Mas é algo a ser analisado, você é político, como você mesmo já tarimbado, você sabe o que pode acontecer nesse segundo turno, que realmente vai demonstrar a maior força sua no grupo político aqui em Conceição. Deixa eu te responder. É uma eleição de segundo turno. Eu confesso, eu disse no início, que não fiz política em Conceição, porque precisaria andar pela Paraíba, como andei, fui votado em 160 cidades. Quem tiver em casa e quiser pesquisar, bota lá a votação de Nilson Lacerda em 22 na Paraíba, que você vai ver lá que Nilson Lacerda foi votado em 160 cidades. Lógico que tem cidades como Conceição, que eu tirei quase 6, mas tem cidade, umas 10 ou 20, que eu tirei 1, 2, 3 votos. Mas conta. Ou seja, entre 1 e 6, eu cheguei à casa dos 18.109 e fui votado em 160 cidades. Isso é um dado muito importante, muito importante. E pelo fato de eu ter dedicado a minha campanha fora de Conceição, era em virtude de eu ser de Conceição, ser conhecido, acreditar no nosso povo, nos nossos amigos, nas lideranças políticas, deixei que a cidade abraçasse minha candidatura como de fato abraçou. E eu aqui quero apenas agradecer essa votação expressiva. Justamente o que a gente ia perguntar a você. Pronto. O que você tem a dizer a essas 5.659 pessoas que confiaram em você e o colocaram como primeiro suplente a deputado com perspectiva de assumir mandato em breve, em 2023. Pronto, vai chegar exatamente nessa parte aí. Eu fui votado em 160 cidades da Paraíba. No Vale do Piancó, eu fui o segundo deputado mais votado, perdendo apenas para o deputado Tassiano, que já é deputado de mandato, tem aí vários prefeitos no Vale lhe apoiando. E nós perdemos para Tassiano a colocação primeira em virtude de 300 votos. Tassiano tirou quase 11 e eu tirei apenas 300 votos a menos, ou seja, 10.700, Tassiano tirou 11, ou seja, apenas 300 votos separou Nilson de Tassiano. Isso é uma conquista muito grande, eu disputar com meu colega do meu partido, meu amigo Tassiano, e perder para ele apenas por 300 votos no Vale. Ou seja, no Vale a gente foi o segundo deputado mais votado, enquanto que o terceiro não chegou a 3.000 votos. Veja a importância do nosso trabalho no Vale do Piancó. Ou seja, a gente só tem a comemorar esse resultado. Agora não, no segundo turno a coisa vai se inverter. Nós estamos em Conceição há praticamente 8 dias, trabalhando e visitando agora no segundo turno. E eu acredito, pela força do nosso grupo, que você se referiu agora há pouco, a gente vai conseguir alterar o resultado do primeiro. Eu acredito na confiança do nosso povo, eu acredito na força do nosso trabalho, do nosso grupo político, e eu estou com essa fé de que domingo Pedro Cunha Lima vai vencer a eleição em Conceição, nem que seja por um voto, mas Pedro vai ganhar a campanha em Conceição. Isso aqui vai ficar gravado e vocês me cobrem segunda-feira o resultado da eleição. Teremos que fazer isso, né? É bom lembrar aqui a todos que vão nos ver, que vão assistir, né, que isso aqui será gravado e tal. Vamos dizer que nós estamos aqui, eu sou muito amigo de Nilson, Ricardo também, mas o objetivo nosso aqui é provocar dentro do possível. Obviamente não temos nenhum tipo de armação aqui, ou de fazer questionamentos que Nilson não se sinta bem, mas também queremos questionar, queremos ver a opinião dele, ver como se ele realmente se sentiu bem com o resultado de votos que ele teve aqui em Conceição. Ele já falou, já agradeceu, né?
E nós deixamos você mais à vontade ainda para fechar essa parte da sua votação em Conceição e como você vê isso em termos de perspectivas de poder, se isso o capacita para poder assumir em breve, aí depende do resultado da campanha do segundo turno, né? Que nós vamos comentar ainda, para você nos representar como deputado, né? Seus agradecimentos e suas perspectivas de assumir o mandato. Olha, veja só, a gente sabe, e eu estou consciente, e a Paraíba sabe disso, que nós perdemos a eleição. Nilson não venceu a eleição de deputado. O nosso partido, que é a União Brasil, elegeu 3 deputados, isso direto. Eu fiquei na primeira suplência. A gente tem uma perspectiva muito boa de chegar a assumir o mandato de deputado, caso o nosso candidato a governador Pedro Cunha Lima consiga se eleger governador. Eu acredito que Pedro governador, a gente aumenta em muito a possibilidade de chegar à Assembleia. Não vou aqui lhe garantir, dizer, caso Pedro ganhe, eu sou deputado. Não, eu tenho que reconhecer que eu perdi. Agora a gente tem essa expectativa de Pedro vencer da eleição, aumenta a nossa chance de chegar à Assembleia. E aí a gente está trabalhando nesse sentido. Eu acredito muito na vitória de Pedro, pelo que já está acontecendo do dia da eleição, do dia 2 de outubro até hoje, nesses 28 dias de campanha, Pedro teve um crescimento. Pronto, é aí que nós queremos entrar. Nos informe agora, né, que você está mais por dentro que nós, nos informe sobre o caminhar da campanha de Pedro, as perspectivas de que ele vença João Azevedo no segundo turno. Veja só, a minha avaliação é muito boa para Pedro, tendo em vista o que se apresenta, o que se está desenhando nos últimos dias. Pedro saiu da campanha praticamente com 20 e poucos pontos de votos. Hoje Pedro chegou a 50, ou seja, Pedro já empatou tecnicamente com João. Isso é muito bom para Pedro, que saiu lá de baixo e encostou em João. E muito ruim para João, que saiu lá de cima e encostou em Pedro. Hoje a campanha está praticamente empatada, com a perspectiva de crescimento de Pedro muito grande, tendo em vista que o forte de Pedro está nos grandes centros, a exemplo de João Pessoa e Campina Grande. De que forma? Pedro está bem melhor nas pesquisas, nessa mesma pesquisa que dá 50-50, Pedro está bem melhor do que João em João Pessoa e na Grande João Pessoa. Pelos números apresentados, Pedro coloca sobre João uma margem de votos acima de 100 mil votos na Grande João Pessoa, que é exatamente João Pessoa, Cabedelo, Santa Rita, Bahia, enfim. Com essa pesquisa do IPEC, da Rede Globo, João perde para Pedro por mais de 100 mil votos na Grande João Pessoa. Campina Grande, que é o forte de Pedro. Pedro também vence a eleição em Campina por mais de 80, chegando a 100 mil votos. Campina e o entorno de Campina, também pelo resultado das pesquisas. Por que isso? Porque Campina Grande é uma cidade que a gente sabe que é muito barrista e tem 2 líderes, um veneziano, o outro é o Grupo Cunha Lima, que agora estão todos abraçados em favor de Pedro. Campina Grande abraçou e vai votar maciçamente em Pedro Cunha Lima. Vai dar a Pedro uma margem de voto de 80 a 100 mil. Quando você soma com João Pessoa, que vai passar de 100, essas 2 cidades vai dar a Pedro uma margem de voto acima de 200 mil votos. E João vence aonde? No Sertão, na região de Princesa, Vale do Piancó, Cajazeira, o Alto Sertão, João tem uma margem de voto muito grande também, acima de 100 mil. Eu não acredito que o Sertão tire essa vantagem de Campina e João Pessoa. Portanto, eu estou convicto, estou muito assim, convencido de que Pedro vai ser governador. Até porque nesses últimos 5 dias, as pesquisas têm demonstrado um crescimento de Pedro sobre João, nos grandes centros, que é João Pessoa e Campina Grande. Portanto, Pedro sendo governador aumenta muito a nossa chance de chegar à Assembleia Legislativa. Pronto, nós agradecemos muito seus cálculos aí, essas suas perspectivas ficaram realmente interessantes. Eu gostaria de perguntar a você também, Nilson,
mesmo enquanto, após o resultado das eleições, independente do que aconteça, né? E esse tempo em que você não terá o mandato, né? Porque é primeiro suplente. Você vai estar sempre em Conceição, da mesma forma, apoiando a administração, recebendo as pessoas. Como é que você pretende fazer nesse período aí, né, de final das eleições e ver como ficará a sua posição no cenário político estadual? Enquanto isso, nesse intervalo aí, como você fará, como você agirá, qual político conceiçãozense? Olha, veja só, com relação à minha vida pública, ela interage com a vida particular e profissional. Eu sou servidor público do Estado, é tanto que quando saí da prefeitura lá em 2020, 2 dias após o final do meu mandato, eu já me apresentava ao meu chefe imediato, já voltava a trabalhar, até porque eu não vivo de política, eu faço política, mas não vivo dela. Voltei a trabalhar de imediato, fui designado para prestar serviço na cidade de Itaporanga, onde eu trabalho e estou lotado até hoje. Passei praticamente esses 2 anos, quando saí da prefeitura, trabalhando na cidade de Itaporanga, e assim vai ser a partir de amanhã. Segunda-feira volto a trabalhar lá em Itaporanga, em Patos, e vida que segue. Voltei a prestar serviço no Estado, e vou continuar trabalhando na cidade de Itaporanga, em Patos, que lá eu sou lotado, e sempre que possível estarei presente em Conceição, abraçando os amigos, participando da vida em Conceição e orientando a gestão de Samuel naquilo que depender de mim. Enfim, eu vou estar presente, não vou estar ausente. Agora eu tenho que tocar minha vida. Eu não trabalho na prefeitura, eu não tenho emprego da prefeitura. Eu tenho de trabalhar, eu tenho minha família, eu tenho a feira para fazer. Ou seja, eu tenho de botar o pé na estrada e trabalhar. Mas vou estar sempre presente em Conceição, pode ter certeza. Conceição está no meu coração, não sai. Pronto. Nilson, eu acho que conversamos bastante. Foram bons momentos aqui. Foram momentos mais sérios, de política, de disputa, de acontecimentos, de eleição ganha, de eleição perdida, de perspectivas de futuro. Eu acho que foi muito proveitosa aqui a nossa conversa e eu quero deixar você à vontade para fazer aqui suas considerações finais, para a gente finalizar aqui nosso vídeo e o nosso amigo ali poder fazer o trabalho dele. Não, primeiramente, mais uma vez, agradecer a você, a Ricardo Dantas, pela sua oportunidade, dizer da minha alegria de ter participado pela primeira vez do Puxando Conversas e dizer que estou tranquilo, sereno, estou em Conceição, dedicado nessa reta final à campanha de Pedro. Não posso deixar aqui de agradecer inicialmente aos quase 6.000 amigos aqui de Conceição, pela essa expressiva votação que a gente teve aqui em Conceição. Agradecer de todo o coração, não só a Conceição, mas Santa Inês, Ibiara, Santana, Diamante, Boa Ventura, Itaporanga, Curral Velho, Pedra Branca, Pinhacó, Olho d'Água, enfim, as 18 cidades do Vale, praticamente 11.000, Bonito Santa Fé, praticamente 11.000 votos só aqui no Vale, os 18.109 na Paraíba. Agradeço de todo o coração, uma votação expressiva, você sai de Conceição com uma chance mínima de vitória e chegar a essa margem de mais de 18.000 votos, sendo o primeiro suplente, com a perspectiva de eleger o governador, é só alegria. E dizer da minha satisfação de estar em Conceição, percorrendo essa cidade que eu amo, estou indo aos bairros, na zona rural, na medida do que é possível se fazer. Estou pedindo voto agora para Pedro Cunha Lima, que quem votou em Nilson possa votar em Pedro, que a campanha de Lula e Bolsonaro não tem nada a ver com a de Pedro. Houve um equívoco também aqui em Conceição. Muita gente deixou de votar em Pedro em virtude da candidatura de Lula. Todo mundo sabe que Lula tirou em Conceição 8.500 votos contra 1.800 de Bolsonaro. E aí o pessoal de Lula achava que tinha de votar também em João. E aí puxou um pouco de João para perto de Lula. Isso aí prejudicou. Eu queria esclarecer que a campanha de presidente não tem nada a ver
quanto em governador. Você pode votar em Lula, em Bolsonaro e no governador que você simpatiza. Portanto, vamos votar todo mundo em Pedro, vamos dar essa oportunidade de renovar a Paraíba. Eu acredito muito na força da juventude, na inteligência de Pedro, no preparo que ele está aí para enfrentar os desafios que essa Paraíba precisa. E eu aposto todas as fichas no governo de Pedro e vamos iniciar com uma grande vitória, começando por Conceição. O nosso desejo é que você possa votar desta vez em Pedro. Quem não teve a oportunidade de votar em Pedro no primeiro turno, que vote agora no segundo. Você que votou em Pedro no primeiro, repita o voto novamente. Você que votou em Nilvan, por algum motivo, vota agora em Pedro. Você que foi eleitor veneziano, vota em Pedro. Ou seja, vamos formar essa corrente do bem e vamos votar todo mundo em Pedro. E o presidente, você fica à vontade. E que a gente possa comemorar no próximo domingo uma grande vitória. Eu só tenho a agradecer à Conceição, ao Vale do Piancó e à Paraíba pela expressiva votação de mais de 18 mil votos. Para concluir, apenas esperar agora que Pedro consiga ser o governador de todos. Muito obrigado, professor João Filho. Muito obrigado, Ricardo Dantas. A você que está em casa, um beijo no coração e vamos em frente. A vitória Conceição, a vitória Paraíba. Um abraço a todos. Pronto, Nilson. Muito grato por ter nos dado essa oportunidade de conversar com você, de estrear aqui o nosso podcast Puxando Conversa, né? E esperamos que Ricardo Dantas agora cuide do restante das edições de imagens e coloque aí na TV Consa. TV Consa. TV Consa. E do Conceição PB Online. Pronto, e do Conceição PB Online, que é a plataforma que Ricardo Dantas publica. Foi um prazer, foi uma alegria e nos despedimos de todos. Obrigado, Ricardo. Nilson. Um abraço. Valeu, professor.